Olá, gente linda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você está convidado a me acompanhar até o final deste vídeo, sim. Presta atenção nos exemplos que eu vou estar trazendo hoje para você. E também você está convidado a conhecer todo o material disponível aqui no YouTube, acompanhar as lives, acompanhar todas as playlists, me seguir nas redes sociais. Continuando nosso papo super cabeça, falando sobre álcool, quando aquele costume de tomar uma bebidinha de vez em quando acaba gerando um grande problema para a pessoa e para os seus. Vamos lá? Gente linda, eu não tinha como não trazer esse exemplo aqui para vocês, porque faz parte da minha história, faz parte do meu amadurecimento como pessoa. E eu vou contar um pouquinho aqui sobre essa questão, sabe? De beber de vez em quando, e a coisa acaba saindo do controle. E a pessoa que tinha aquele costume de beber socialmente acaba se tornando um vício muito perigoso no futuro. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, faça o favor de assistir o vídeo anterior sobre a visão espiritual de beber socialmente. Assim você vai entender tudo o que eu quero dizer agora. E outro recadinho que eu preciso falar antes que eu me esqueça. Para você que estava desejando ardentemente o livro Uma História de Vidas Passadas, dentro de uns 2 meses por aí a gente vai estar recebendo uma nova remessa física agora, que você já pode encontrar também. Você pode estar adquirindo a versão pelo Amazon em PDF, mas a gente vai ter a versão física do livro. E vamos vender aqui pelo canal também, para você acompanhar de perto essa minha história de vida passada. E hoje o que eu quero falar com você, o que eu quero trazer para você é um exemplo que eu acabei vivendo na minha vida, porque na minha família aconteceu muito essa questão do álcool. Tem a ver com o meu pai. Vocês que já são assíduos aqui do canal e conhecem os meus vídeos até já sabem, né? Meu pai já desencarnou em 31 de outubro de 2018 e foi um desencarne que eu vi mais ou menos uma semana, eu acho, se eu não me engano, antes da coisa acontecer. Eu vi o momento em que os espíritos superiores chegaram até ele e o levaram cortando aquele cordão umbilical. Foi uma visão muito forte para mim. Eu consegui ter acesso a ele uma única vez desde então, uma única vez assim com mais precisão. Eu sei que hoje ele está bem e com certeza aprendendo também um pouco dessas lições que a gente passa por aqui, que o meio espiritual, né, acaba trazendo. Eu tenho muita saudade dele e quero aproveitar esse vídeo para dizer que o meu pai foi um grande amigo e foi uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa muito carinhosa e que eu aprendi muito observando ele. E tem conselhos que ele me deu que ainda ecoam fortemente na minha memória, a voz dele ecoa fortemente na minha memória. Acredito que o principal conselho que eu tenho recebido do meu pai seja: você decide a tua vida. O pai pode explicar para você o que você vai encontrar se você virar para a direita, o que você vai encontrar se você virar para a esquerda. Mas quem vai andar vai ser você, com a responsabilidade da sua escolha. Em palavras mais ou menos como essa, ele foi muito importante no que ele disse para mim. E disse que nunca ninguém podia mandar em mim, nem homem. Então isso contribuiu fortemente, né, para a minha evolução como pessoa, como indivíduo, como ser humano, de trazer para si a sua própria responsabilidade. Eu era criança quando ele falava isso. E inclusive sobre assuntos dessa natureza, de álcool ou de drogas, ele dizia sempre assim: se você quiser fumar, fuma, esse problema é teu, você vai ficar doente fumando um dia. Mas nunca fume o cigarro dos outros. Tenha o teu dinheiro, trabalhe honestamente e compre o teu cigarro. Se você quiser beber, você também não vai beber no copo dos outros. Porque ele tinha grande receio que as pessoas pudessem colocar coisas dentro de um copo de cerveja, por exemplo, se te oferecessem. E nunca, em momento nenhum, você vai aceitar bebida ou cigarro de pessoas que você não conhece. Então eu vejo hoje com muita clareza que meu pai foi muito sábio em seus conselhos, em tudo. E eu sou muito grata a isso, porque é muito importante quando a gente está crescendo ter esse tipo de referência dentro de casa. No entanto, o meu pai era alcoólatra. E o pouco que eu conheço da história dele era o seguinte: com 13 anos ele começou a beber, porque o meu avô, que eu não conheci, porque desencarnou antes de eu nascer, tinha aquele costume de ir no bar tomar uma pinga. Quem não conhece a palavra pinga, às vezes que conhecem, né? Cachaça mesmo, né?
Então meu pai começou bebendo cachaça, porque era para ser homem, tinha que tomar uma bebida muito forte. Era o costume daquela época. Que não é muito diferente de hoje, só que muitos dos jovens trocaram a cachaça pela cerveja, que vicia igualmente. Inclusive, eu acho a cerveja muito barata. Eu acho que o governo devia cobrar impostos absurdos sobre a cerveja. Mas como gera ainda muito lucro, fica difícil. Já pensou? Poucas pessoas iriam beber, de fato. Mas é apenas a minha opinião. Bem, o meu pai tomava cachaça, aqueles copinhos pequenininhos, e tomava aquilo com muita frequência. Então eles tinham o costume de beber aquilo antes de comer alguma coisa, porque abriu o apetite, e de verdade. Beber cerveja não, mas bebidas destiladas para mim abre o apetite. Eu já como, né? Eu já como que nem vou nem comentar aqui, que é muito feio falar essas coisas, mas eu já como muito. E quando eu tomo, que a gente chama de aperitivo, quando eu tomo algum destilado, o uísque, que é uma coisa que eu gosto de tomar de vez em quando, aquilo faz eu comer absurdamente. Muito. Mas o meu pai tinha aquilo todos os dias e o meu avô, no caso, levava o meu pai sempre para o boteco para tomar um copo de um gole de pinga, um gole de cachaça, esse tipo de coisa. E isso não fez nem um pouquinho bem. Primeiro que já começou muito cedo, 13 anos. E desde então ele nunca mais parou. E como eu disse no vídeo anterior, o álcool ele tem o bichinho do mal. Ele faz você ficar dependente daquilo, o teu corpo físico fica dependente daquilo e eu acho que a palavra certa mesmo é alcoolismo, ela é vista como uma doença porque gera essa dependência. Mas aí tem uma questão espiritual em todo esse enredo. Meu pai era uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, adorava conversar, porque ele dizia que todos os problemas deveriam ser conversados frente a frente. Ó, onde é que eu herdei esse negócio? Vai dele. Frente a frente, que a gente tem que conversar, que a gente tem que sempre se entender, que com a palavra a gente se entende. Mas, por outro lado, com ele mesmo, ele não conseguia encarar. Então, meu pai cometeu alguns deslizes em sua vida. Deslizes que, por mais que as pessoas ao seu redor tivessem perdoado, ele em si nunca se perdoou. Então, há algumas histórias assim antigas que eu sempre cresci mais ou menos ouvindo, apesar que eu só me dei conta disso da adolescência para cima, porque na infância eu acho que, sei lá, ou não prestava atenção ou não falavam mesmo, mas o meu pai acabou tendo o deslize, digamos assim, de se namorar, se apaixonar enquanto casado da minha mãe por uma outra mulher quando eles moravam em São Paulo. E é uma história bastante triste porque o meu pai ficou muito envolvido com essa mulher e a minha mãe com as crianças pequenas em casa acabavam passando muita necessidade. Em resumo, o meu pai levava comida, levava dinheiro para a amante e não trazia para casa. E nesse enredo todo, eu tenho um irmão que eu nunca conheci, porque desencarnou antes de eu nascer, 5 anos antes, eu não estou enganada, que inclusive eu já comentei dele várias vezes, porque quando eu era criança eu via claramente o espírito dele. Aliás, a minha primeira manifestação mediúnica foi neste enredo, né? Foi com esse meu irmão, que se chamava Marcos. E esse meu irmão começou a ficar ruim, estava doente, ia para médicos em São Paulo, gente. Na verdade era Guarulhos, mas enfim, tinha acesso a hospitais, enfim, a médicos estudados e tudo mais. E ninguém descobriu o que ele tinha. E o meu pai, numa certa situação, resolveu viajar para ver parentes, alguma coisa assim, no interior de Santa Catarina, que é a cidade chamada Ponte Serrada, onde eu acabei nascendo, e levou o Marco junto com ele. O meu pai tinha família lá, da parte dele, né? E nessa situação, meu irmão ficou muito doente, foi levado para o hospital e acabou desencarnando com 12 anos de idade. E neste hospitalzinho pequenininho de Ponte Serrada, descobriram que ele tinha leucemia, que lá em São Paulo ninguém descobria. E enquanto o meu irmão ficou no hospital, dá até vontade de tirar essa história. Ficou no hospital, ele chamava pelo pai, pelo que eu me lembro de contarem, ele se sentia, devia ter muita dor, eu não sei se tinha alguém com ele ou se ele estava sozinho só com os médicos. O meu pai estava em alguma festa, sabe, bebendo, tocando violão. Meu pai tinha uma voz maravilhosa, gente, pena que eu acho que não tem nenhum vídeo bom, assim, não existia câmeras, aquela coisa, né, em tempos atrás para gravar, para trazer para vocês. Era um tenor maravilhoso, minha mãe também cantava muito bem, eles faziam uma dupla muito linda, cantando aquelas músicas tipo Índia, Meu Primeiro Amor,
E músicas que eu cresci ouvindo esse tipo de enredo, né? Então a gente acaba tendo um gosto até diferente por música, né? Não é qualquer música que me faz a cabeça. Mas enfim, voltando à história, o meu pai estava fazendo festa e nesse instante meu irmão faleceu. Então a dor do meu pai passou a ser ainda maior, porque ele já tinha esse peso na consciência da traição, né? Da minha mãe, não só a traição de homem e mulher, mas essa questão de não cuidar da família como ele deveria. E o meu irmão que morreu chamando por ele. Então na cabeça dele ele achava, uma única vez meu pai falou isso pra mim: se eu tivesse chegado a tempo eu tinha salvado ele. Eu nem conheci, né, o Marcos, a não ser o espírito dele. Mas enfim, aí que meu pai se afundou cada vez mais na bebida. Já tinha esse costume, já tinha esse tipo de comportamento. E o meu pai não falava. Esse peso todo, sejam os nossos atos, sejam palavras que nós proferimos que vão magoar alguém, ou palavras que nós escutamos que magoam alguém, que nos magoam no caso, é muito importante que a gente limpe o nosso espírito, desabafando. E é preciso saber falar, pôr para fora. Se você errou ou se erraram com você, não importa, você precisa pôr para fora. Meu pai era muito sábio para dar conselhos, mas não foi sábio o suficiente, ou melhor dizendo, forte o suficiente para lidar com a própria dor. Então, em vez de ele falar, eu acredito muito que se ele tivesse falado, colocado para fora e se perdoado, ele não teria usado tanto o álcool para afogar suas próprias angústias. Ele teria conseguido se livrar desse bichinho do mal. A vida de ninguém é perfeita. Todos nós carregamos dores, mágoas, angústias, feridas que nós mesmos às vezes produzimos, a nossa própria ignorância, a nossa própria falta de luz. Mas fugindo sempre, não vai ajudar em nada. No fim das contas, a vida do meu pai foi uma eterna dependência de usar a bebida para fugir de si mesmo. E eu nunca entendia porque quando eu era criança, o pai chegava tarde em casa, a mãe assistia a TV, a gente, como eu falei em vários vídeos, a gente era muito pobre, de uma vida financeira muito simples, muito humilde, muitas vezes de faltar coisas em casa mesmo. E eu via meu pai deitado assim no sofá, olhando sempre pro teto, com a mão aqui, ele ficava assim, sempre assim. Tinha um olho azul, coisa mais linda do mundo. Chorava. E quando ele não bebia, então ele era um pouquinho mais mal-humorado. Mas eu raramente me recordo do meu pai mal-humorado. Ele estava sempre bêbado. Não bêbado de cair, mas sempre bebia alguma coisa. E aquilo era o conforto dele. Mas isso enfraqueceu o seu espírito, enfraqueceu a sua alma. Acabou desencarnando, acabou tendo AVCs, acabou tendo várias complicações, câncer. Isso foi a razão física de ele ter partido. É claro que todas as pessoas na família sofreram muito. A minha mãe, com toda certeza, foi a pessoa que mais sofreu. E a gente não tem como não pensar como teria sido a nossa vida também se ele tivesse lembrado que a gente existia de uma outra maneira, digamos assim, né? Com aquela responsabilidade de pai, com aquela responsabilidade de ser o mentor da família, de não deixar faltar coisas em casa, de dar uma vida mais segura, enfim, coisas assim. Eu não tenho nenhum porquê de não perdoar o meu pai, porque ele foi muito mais importante para mim nos conselhos do que necessariamente com as coisas que faltavam em casa. Se eu passei por isso, também eu entendo que era para ter passado. É aquela coisa de criança, das coisas que você sente falta, roupa que você queria comprar, um brinquedo que você queria ganhar, ou coisa do tipo. Mas tá tudo bem, eu tive o mais importante dele. E agradeço imensamente por ter sido um grande amigo para mim. E eu amo imensamente, onde ele esteja. Não era a minha intenção. Não era a minha intenção, eu só queria realmente trazer esse exemplo tão vivo para mim, que foi a questão do álcool, né, dentro de casa. E eu sei que eu herdei isso dele, porque eu também tinha 13 anos quando eu comecei a beber e queria me afundar sem entender o que acontecia comigo em bebida, porque eu comecei a beber vodka, era uma coisa muito forte, e hoje eu tenho grande domínio. Então, quando eu tô brava com uma coisa, muito irritada, muito chateada,
eu tento ao máximo que eu posso não usar álcool nesses momentos. Porque para não criar a dependência nociva. Eu gosto de beber quando eu estou com vontade da bebida, como eu estou com vontade de comer um chocolate, por uma coisa natural, sem que isso se torne um vício, porque eu já quase fui uma pessoa viciada em álcool. Então, eu sei que esse é o caminho mais saudável, o caminho certo de não me deixar abater pelo bichinho do mal. Até porque não combina em nada comigo. E dou graças a meu pai por isso, e a Deus em primeiro lugar, por ter tido esse exemplo maravilhoso dentro de casa. Com toda a sua força de palavra, ainda que não força de atitudes, mas eu não sei porquê, por alguma razão, não me dói. Não tenho mágoa, não tenho rancor. No fundo, eu sou apenas grata e muito grata pelas palavras que depois me guiaram em circunstâncias que eu sei que eu passaria, independente de ter tido uma vida mais estruturada ou não. Mas eu também considero que alguns sofrimentos, principalmente da minha mãe, não teriam sido tão intensos se ele tivesse tomado outras atitudes. Mas com certeza ele feriu mais a ele mesmo do que a qualquer outro ao nosso redor. Então é isso. Esse é um exemplo para ilustrar, que eu não falei no vídeo anterior para não ficar muito longo, o quanto a gente não deve usar o álcool para afundar as nossas mágoas, não. Entendo, mas não é um bom caminho. Que este exemplo sirva para você. Se você passa por alguma situação assim na sua vida, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo te guie, e não o bichinho do mal. Prefiro ver dessa maneira. Gratidão, gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade. Um beijo enorme para o meu pai, maravilhoso, e que eu não vejo a hora de reencontrá-lo. Porque, no fundo, o grande coração dele vai ser a força que ele precisa para, numa outra encarnação, ou até mesmo no espaço espiritual, se limpar dessas mágoas todas que ele teve. Até porque ele não foi ocupado pela leucemia do meu irmão. Eram outros tempos, uma outra dificuldade, que hoje ainda é muito difícil de lidar, mas ele não teve culpa disso. Ele precisa entender. Mas, enfim, só para ilustrar, para complementar a história anterior, eu sei que meu pai se arrependeu, largou essa amante, e no fim das contas, eu acabei nascendo em Ponte Serrada justamente porque, como meu irmão faleceu lá, a minha mãe, né, deixou tudo em São Paulo e vieram para Ponte Serrada, e lá eu nasci. E agora eu tenho que ficar indo toda hora para São Paulo. Era para ter nascido em São Paulo, mas que coisa! E instantes antes, e no período do desencarne dele, momentos antes do desencarne dele, ele pediu perdão à minha mãe. E claro que ela, com um coração bondoso que tem, perdoou. Já tinha perdoado, na verdade, há muito tempo, porque ela sempre amou muito meu pai. É uma história bonita dos dois. Mas é isso, gente. Eu não vou me prolongar mais. Gratidão pela sua companhia, pela sua confiança. Beijos mil na sua alma. Curta o vídeo, deixe seu comentário também. E até o próximo vídeo.